Hoje nós vamos falar sobre tipos diferentes de dor de cabeça. Porque isso já foi tema aqui, nós falamos muito sobre enxaqueca, dor de cabeça da tensão. Hoje nós vamos falar de outros tipos menos frequentes, como da atividade física, da relação sexual, gente, dor de cabeça em salvas, que foi dia dela, teve nessa semana, teve dia 21, foi o dia da dor de cabeça em salvas. Então é isso que nós vamos mostrar, para que vocês conheçam que existem mais de 200 tipos de dores de cabeça. Vamos trazer mais alguns para vocês. Então, está no ar o quadro Entendendo o Cérebro. Pronto, todas ajeitadinhas aí. Gente, pode mandar pergunta também, viu? O tema hoje é dor de cabeça, os tipos, causas, tratamentos, no 011 964 450532. Doutor! Muito bem. Tá vendo, né? Decorei. Tá, com boa memória. A dor de cabeça está associada a alguma coisa dentro do cérebro, sempre? Não, tá? Isso é mito. Olha, quando nós falamos assim, nós costumamos dividir as dores de cabeça em dois grandes grupos. Um a gente chama que é um grupo primário, ou seja, não tem nada, nenhuma lesão dentro do cérebro que cause essa dor de cabeça. Geralmente o indivíduo ele nasce, né, com essa tendência ou existem mudanças, mas a nível molecular. Né? Se a gente faz uma ressonância, a gente faz um outro estudo, não vamos encontrar lesões. Então esse grupo é o primário. Tá? Então vem aí a enxaqueca, dor de cabeça da tensão e existe aquele grupo que a gente chama de secundário. Secundário a quê? Alguma outra doença, vamos dizer assim. Há um aneurisma, um tumor, uma infecção como uma meningite, uma própria sinusite que pode gerar dor de cabeça. Então tem dois grupos. Um que a gente encontra uma doença, uma lesão, né, uma alteração no exame e o outro não. Que é nível de molécula mesmo, que a gente não consegue. Geralmente o indivíduo nasce com a tendência e os gatilhos do ambiente desencadeiam. Então nem toda dor de cabeça é secundária a algo, né, alguma doença, alguma lesão dentro da cabeça. Então essa história que umas pessoas têm mais dor de cabeça porque já nasceram assim, então é verdade, não é mito. Né? São mais propícias. Não é mito, isso. Tem pessoas que têm, de fato, predisposição, como, por exemplo, a enxaqueca, já se tem catalogado pelo menos 30 genes que se relacionam à enxaqueca. Então, o indivíduo nasce com essa tendência e, lógico, os fatores do ambiente, né? Enfim, frio, alimentos, privação de sono, estresse social, tudo isso pode ser gatilho para desencadear uma dor que já se tem predisposição. Vamos falar agora de um tipo de dor de cabeça, que é a dor de cabeça em salvas, que parece que foi essa semana, né? O dia, alguns artistas até participaram da campanha. O que é essa dor de cabeça, doutora? Então, teve uma campanha, né? Muitos artistas vestiram a camisa, tá? Da cefaleia em salvas. Quando eu falar cefaleia, vocês entendam como dor de cabeça, tá? Então, da dor de cabeça em salvas. Existe, por exemplo, algumas dores de cabeça que são mais de um lado e que vêm associadas a sintomas como lacrimejamento, olhinho que fica vermelho, ou a pálpebra que fica mais inchada, ou mesmo ela pode cair mais um pouquinho, o nariz que pode escorrer, o rosto que pode ficar um pouco mais suado, uma face, né? Então, veja, dores de cabeça que geralmente vêm pontadas, guinadas e vem associada a esses sintomas que eu falei para vocês. E uma delas é a cefaleia, a dor de cabeça em salvas. Essa dor de cabeça, ela é tida, né, até denominada como dor de cabeça suicida, porque é uma dor de cabeça excruciante, insuportável, em que o indivíduo, ele se movimenta e tem até descrições que o indivíduo tem vontade de bater a cabeça na parede. Nossa, de tão forte que a dor é. É uma dor que geralmente é de um lado só, ela pode ocorrer em cima do olho, ao redor do olho, aqui na região da têmpora. Geralmente é pulsátil, né, empontada, né, forte intensidade. Ela pode durar até 180 minutos, até 3 horas, né, até 180 minutos, tá? E é bem interessante que essa dor, ela não responde a analgésicos comuns. Sabe qual é o tratamento principal na dor aguda? É o oxigênio.
suporte de oxigênio. Então, o indivíduo tem que ir ao pronto-socorro para fazer o uso. E qual é a causa, doutora? Então, essa é uma dor de cabeça primária, tá? É aquilo que eu falei, é uma alteração a nível molecular. É como se tivesse um aumento da excitabilidade, a gente nasce na cabeça? com essa predisposição. Então, são esses nervos que são mais excitados, como se a gente tocasse o sininho da dor de forma mais fácil. Entendi. E uma característica muito interessante dela é que ela é mais comum em homens, tá? Então, mais comum em homens, 0,1% da população. Sim, é menos frequente do que uma enxaqueca, por exemplo, que é de 10 a 15% da população tem enxaqueca. Essa 0,1, então é menos frequente. Mas, como é importante um diagnóstico para quem tem essa dor de cabeça? Porque muda a vida. Com certeza, não é? gente. Essa dor de cabeça, né, insuportável, a pessoa não consegue fazer nada, não vive, né? Exatamente. Boa. E Ricardão voltou a malhar. Diz que toda vez que vai pra esteira, começa a fazer musculação, a cabeça começa a doer. O que pode ser isso, doutora? Você aí de casa também que voltou a malhar e sente dores de cabeça, presta atenção na resposta da doutora. Ótimo. Existe uma dor de cabeça. Nesse grupo que eu falei para vocês, das dores primárias, ou seja, que a gente vai lá e não encontra nada nos exames, tá? Que é a dor de cabeça, cefaleia primária da atividade física. Então, tem pessoas que, durante a atividade, a atividade desencadeia dor de cabeça, tá? E ela dura, em média, até 2 horas. E ela só acontece quando se inicia uma atividade física. Ela é desencadeada ou ocorre durante a atividade física, durando até 2 horas. E não tem nenhum outro fator associado, né, relacionado, que desencadeia essa dor. Ela é da atividade física. Então, a dor de cabeça primária, ou seja, não secundária a outra causa, e que existe tratamento. Agora, é interessante, né? Por isso que é importante profissional, porque você saber que existe esse tipo de dor de cabeça no consenso internacional de dor de cabeça, entendeu? Sim. Que existe essa descrição, que existe um tratamento, que muitas vezes é direcionado para outras coisas. E bem interessante também que uma vez que a gente só diz que é isso, que é primário, não é relacionado a nada, por exemplo, um tipo de dor de cabeça como esse, a gente tem que fazer exames para afastar outras causas. Afastando, sim, a gente diz que é um quadro primário para ter dor de cabeça durante a atividade física, tá? Então, ó, se o amigo tá reclamando, toda vez que eu vou malhar eu sinto dor de cabeça, não é desculpa, gente. Isso é porque tá realmente sentindo. Pode haver uma predisposição, sim. A pessoa começou a malhar, sentiu dor de cabeça, tem que parar na hora? Pode continuar a fazer o treino, enfim, a esteira? Não, depende. Por exemplo, uma dor de cabeça súbita, né, que atingiu seu ápice no primeiro mês. Porque assim, por exemplo, eu mesmo tenho uma dor de cabeça que é aquela dor de cabeça da tensão, que é a mais frequente, né, que é aquela dor de cabeça do final do dia, né, que é mais em aperto, de leve a moderada intensidade. Então, eu já sei que eu tenho esse diagnóstico. Mas não é algo que me atrapalhe na atividade física. Entendi. Mas você está numa atividade física que vem aquela dor de cabeça de forma súbita, uma dor de cabeça que você não tinha, não apresentava, né? E que pode, enfim, associada a outros sinais de alarmes que a gente até falou em outros quadros, sim, é interessante parar e, se persistir, se dirigir até assistência médica, se for o caso, né? Uma dor de cabeça súbita que mudou o padrão, tá? Se for muito forte, então não continua a fazer atividade física, viu, gente? Para. E aí você vai... Uma dor de cabeça muito forte, mas até limite o indivíduo fazer atividade, ele nem faz, na verdade, né? Quando tá com dor de cabeça é limitante, né, Gi? Tá, tem várias perguntas chegando, a gente vai escolher uma aqui de um telespectador. Existe dor de cabeça associada à atividade sexual? Olha que interessante, gente. Existe ou não existe, gente? Existe. Isso não é mito, isso é verdade, tá? Então, olha aí, os casais... Nem sempre é desculpa, tá? Na famosa tô com dor de cabeça hoje. Marcinha tá ali, ó, falando, eu já dei várias desculpas assim. Tá? Então, assim, existe, como eu falei, um grupo, ela tá dentro das dores de cabeça primárias, a dor de cabeça da atividade sexual, tá? É uma dor de cabeça que ela surge, né? Ela é desencadeada ou ocorre durante a atividade sexual. Geralmente aumenta a sua intensidade com aumento da excitação,
tá? Então é durante, não é antes. Então se for Não, antes... é durante. Se for antes é desculpa, minha gente, tá bom? É durante. Antes é desculpa. Isso, é durante, desencadeada ou durante, tá? Aumenta a sua intensidade com a excitação sexual, tá bom? E tem o seu ápice, geralmente, imediatamente antes ou durante o orgasmo, tá? Ela pode durar de uma forma intensa, né, até 24 horas ali, 24 e pode ir amenizando, se tornando mais levinha e durar até 72 horas, tá bom? Lógico, gente, chega um paciente que chega no meu consultório, doutora, eu tenho dor de cabeça só quando eu tenho atividade sexual. Eu não vou dar esse diagnóstico imediatamente, dizer que ele só tem essa dor de cabeça atividade sexual sem nada associado. Logicamente, é importante o profissional investigar. Por quê? Porque existem diagnósticos diferenciais como aneurismas, dissecções, existem outros diagnósticos da neurologia que pode simular uma dor de cabeça dessa, tá bom? E assim como a atividade física, a doutora recomenda que pare a atividade ou continua? Ou depende se a dor está muito forte, está mais fraca? É como eu te falo, Gi, uma dor de cabeça súbita, que você não tem, mudou o padrão, é sempre interessante parar e observar, tá? E se persistir, mudou subitamente, atingiu o seu máximo no primeiro minuto. Aqueles sinais de alarme, né? Vem acompanhado, por exemplo, de uma alteração, um quadro confusional, uma sonolência. Náusea também, ou doutora? déficits neuro... Náusea não necessariamente, tá? Porque náusea tem em outros quadros. Mas, por exemplo, perdeu a força, a visão que ficou dupla, a boca entornou, ficou incoordenada, ou seja, déficits neurológicos, né? Então, isso pode indicar um sinal de alarme e uma necessidade imediata de buscar assistência, né? Um serviço médico de urgência, um exame, tá? Doutora, e aquela dor de cabeça quando a gente vai para lugar frio, ou quando dá aquela esfriadinha, começa a doer a cabeça? O que pode Então, ser é bem isso? interessante, porque também existe a dor de cabeça primária relacionada a estímulos frios, tá? Olha isso. Então, existem pessoas que têm essa predisposição quando a região, né, da cabeça é exposta, a gente vai para uma região de menor temperatura, é uma dor de cabeça que ela acontece exatamente quando se muda essa temperatura. Por isso que é importante usar a touquinha, né? A Aquecer. proteção. E aí, geralmente, ela se esvai em 30 minutos depois que cessa o estímulo, depois que melhora essa questão da temperatura. Existe até dor de cabeça, para você ter ideia, de gente que, sabe, que chupa gelo, enfim, você chupou gelo ali, aquele gelo tem contato com a região lá atrás do palato, da faringe, enfim, também pode desencadear dor. Desencadeia a dor e cessa depois que sai o estímulo. Tem gente que tem mais dor de cabeça, é mais propícia com ambientes frios? Sem dúvida, é uma questão de predisposição, de modificação de molécula mesmo. Você está predisposto a isso. E, Doutor, dessa falamos situação, de várias dores de cabeça, agora vamos falar do tratamento, né? Existe um tratamento para cada tipo de dor de cabeça? Como que é feito? Ótimo, Gi. Na verdade, cada tipo de dor de cabeça tem seu tratamento específico, tá? Então, assim, o principal aqui, de fato, é o diagnóstico. Porque eu quis trazer para vocês, porque não tem só essa, Gi. Por exemplo, tem a dor de cabeça da tosse, tá? Então, tem pessoas que na tosse, ou manobra, a gente chama manobra de Valsalva, aquela manobra, quando a gente faz força, prende a respiração, pode desencadear dor, tá? Existe dor de cabeça, por exemplo, que é aquela que desperta o indivíduo à noite, tá? Então, tem gente que durante o sono desperta com uma dor que pode durar até 4 horas. E aí, quando vem mais que 10 vezes no mês, acordando o indivíduo, a gente chama de dor de cabeça hípnica. Aquela que acorda o indivíduo durante a noite. Também tem o seu tratamento específico, tá? Então, o importante é o diagnóstico, que o tratamento é... Quem tem essa predisposição, tem cura, doutora? Quem já tem sempre? Então, eu venho lendo, a questão é o conceito de cura. Mas eu não vou discutir isso. Cura... geralmente não, a gente não vai se curar e dizer assim, dizer que curou e você nunca mais vai ter essa dor de cabeça. Mas que existe tratamento, existem medicações preventivas. Para amenizar também. Exato, para amenizar ou mesmo ficar sem dor, usando medicação, depois, né, até na suspensão da medicação, tá? E uma dor de cabeça que eu não queria
deixar de falar dela. Não que deixa, então, doutora. É muito comum. Pode falar. Posso falar? Então, assim, a gente chama de neuralgia do trigêmeos, Gi. Do trigêmeos? É muito comum, porque assim, na face, eu não trouxe figura, eu tô chateada. Porque Não vou fica ficar devendo chateada, pra doutora. vocês. Explica pra gente que a gente entende. Mas eu vou explicar aqui até na minha face, tá? Uma face lindíssima. Pega essa face, então, gente, vai. A gente tem o nervo trigêmeo que está responsável, uma das funções dele é da sensibilidade da nossa face. E aí nós temos 3 ramificaçõezinhas, né? A que vai para cá, a que vai no meio e a que vai embaixo. Então, do trigêmeo, imagine. Então, tem pessoas que têm esse nervo trigêmeo, vamos dizer assim, que ele é mais nervoso, né? Uma dessas ramificações, ela é mais excitável e gera dores em pontada também excruciantes, que duram até 2 minutos em uma das ramificações. Imagina você sentir uma dor forte só Como se fosse nessa uma região. fisgada. Só na mandíbula, só no maxilar, só nessa região oftalmo. Então, assim, e desencadeia, é uma dor que vem quando você tem facada, pontada. Esse aí te Nossa, ajuda? eles são maravilhosos. Ponto para a produção e direção do Papo em Dia. Ponto. Nossa, é bom trabalhar com gente boa. 1 minuto nós temos, doutora, para explicar. 1 minuto. Então, você está vendo essas ramificaçõezinhas da face? Existe, ó, como eu mostrei para vocês, 3 ramificações do trigêmeo. E quem tem essa neuralgia, uma delas pode estar, dificilmente 2, mas geralmente uma está hiperestável. Então, dá choque, pontada, facada em 2 minutos. E quando o indivíduo fala, dói. Quando o indivíduo escova os dentes, dói. Quando mastiga, dói. Então, imagina. Tem gente no meu consultório, gente, não conseguindo falar, porque se falar tem dor. Isso chama neuralgia do trigêmeo, tá bom? Também é um outro tipo de dor de cabeça que talvez vocês não conheçam. Tá? Você vê quantas, né? Muitas ainda, né? Doutora, quero agradecer, é um assunto super importante. Todo mundo já teve ou tem dor de cabeça e às vezes passa despercebido, acha que é comum e não é. Procure orientação médica, rede social. Ótimo. O meu Instagram é doutora Francine Mendonça, DRA Francine Mendonça, tá? Manda suas dúvidas, seus comentários. Lá eu tenho muitos videozinhos sobre conteúdo de neurologia e essa entrevista certamente vai para o meu conteúdo de Instagram e YouTube, Neurologia Sem Neurose, que eu estou retomando. Adorei!